Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos, a paz do Senhor em nossos corações. Amados irmãos, nós iremos fazer hoje uma meditação sobre a guerra em Israel. É uma guerra que não é de agora. É uma guerra que já vem antes de Cristo. Né? Antes de Cristo já existia esse conflito. E nós vamos dar aqui uma noção na Bíblia. Em Gênesis, do capítulo 12, versículos 7 a 15, nos diz: Ismael foi filho primogênito de Abraão com Agar. Sua mãe era serva egípcia e era escrava de Sara, a esposa do pai Abraão. Deus havia prometido a Abraão que ele daria uma descendência de uma família muito numerosa, né? Mesmo ele tendo uma idade avançada. Sara era estéril. E ela, vendo que o tempo passava, e conforme a descendência numerosa, não é? Com a idade avançada, e ela estéril, ela, segundo o costume da sua época, ofereceu a sua escrava para ser mulher de Abraão, para gerar um descendente. E foi gerado, assim, Ismael. E nasceu nessa época, ele nasceu nessa época e Abraão já tinha 86 anos. Portanto, o erro começou aí, porque Deus havia prometido. Mas as pessoas querem logo, querem no tempo que a gente quer e não pode. O nosso tempo não é o tempo de Deus, nós temos que esperar o tempo de Deus. Portanto, meu amado, Sara se precipitou em ceder Agar para ser mulher de Abraão e gerar Ismael, que tem gerado todas essas guerras, todos esses conflitos e todas essas diferenças de pensamentos que existem nos nossos dias, né? Portanto, vamos agora à faixa de Gaza. Quem são os palestinos? A região era chamada de Palastur pelos assírios. A palavra Palestina deriva do grego Felístia, nome dado pelos autores da Grécia, os criadores da Grécia Antiga a esta região. Devido ao fato de, em parte, delas se situar entre a atual cidade de Tel Aviv, que foi a primeira capital de Israel, quando foi inaugurada em 1948 pelo então general, marechal, aliás, Oswaldo Aranha, que fundou, foi um brasileiro que era presidente da ONU. Portanto, meu amado, é preciso nós sabermos e conhecermos desde a origem, né? Então, esses combates vêm desde a antiguidade. A faixa de Gaza adquiriu suas fronteiras atuais com o fim dos combates da Guerra de 48. Confirmado pelo acordo de armistício entre Israel e Egito em 24 de fevereiro de 1949. Os palestinos sempre foram contra a fixação de Israel, porque eles acham que eles são os primogênitos de Deus, mas eles são filhos do pecado e da perdição. A faixa de Gaza é um território com 45 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura, situado entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo, lá no final, já chegando na Ásia, né? Já chegando na Ásia. Ele chega a cerca de 2,3 milhões de pessoas, de habitantes, são os moradores daquela região, e possui uma das maiores densidades populacionais do mundo. Israel controla o espaço aéreo sobre Gaza e sua costa marítima, além de restringir quem e quais mercadorias podem entrar e sair por suas pastagens de fronteira. É muito importante que nós saibamos isso, meus irmãos. É muito importante, porque nós temos que saber a causa, a origem destas guerras. Né? Nós precisamos conhecer, porque a verdade nos liberta.
A verdade nos faz uma nova criatura. Não é? Dependemos muito, esse povo depende muito da ajuda internacional. Sua fronteira com Gaza, cerca de 80% da população de Gaza depende dessa ajuda internacional. É a própria Nações Unidas, a ONU, que nos diz isso. Aproximadamente 500 mil de pessoas contam com ajuda alimentar totalmente, diária, para não morrer de fome. Né? A Cisjordânia e Gaza, conhecida como territórios palestinos, assim como Jerusalém Oriental e Israel, faziam parte da terra conhecida como Palestina desde os tempos romanos. Desde os tempos romanos. Essas também foram as terras dos reinos judeus na Bíblia e são consideradas pelos judeus como sua antiga pátria. Israel, meu amado irmão, foi declarado um Estado em 1948 por um brasileiro. Ele era o presidente da ONU, Oswaldo Aranha. Embora a terra ainda seja chamada de Palestina por aqueles que não conhecem, né, o direito da existência de Israel, portanto, eles chamam de Palestina. Os palestinos também usam o nome de Palestina como um termo abrangente para se referir a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Estas terras tudo pertenciam ao Israel de Deus. Existe uma tensão muito grande, constante, entre Israel e o Hamas. Temos que entender que o Hamas não é a Palestina. O Hamas é um grupo político, anticristão, que gerou o comunismo. Essa é a descendência dele, a perseguição aos cristãos. Hamas. E atacam constantemente o povo de Israel. E existe uma tensão muito grande entre Israel e o Hamas. E no sábado, meu irmão, ocorreu sem aviso, sem preparação, porque uma guerra se declara guerra. Pegaram de surpresa o povo de Israel dormindo e atacaram. E ganharam muitos terrenos e mataram muita gente. Segundo as das últimas notícias, muitas crianças foram degoladas por esse grupo terrorista. Nós vimos declarações de alguns comunistas aqui no Brasil se parabenizando pela covardia do Hamas atacando Israel. Sequestros, né? Israel lançou imediatamente ataques aéreos, alegando que estava mirando em locais dos militares de Gaza, onde eles estavam entrando em Israel. Se preparou e lançou a sua defesa. Os militares atravessaram a cerca que separa Gaza de Israel em vários lugares, porque Israel já tem isso, por sobreaviso. Fez uma cerca, mas mesmo assim eles ultrapassaram, eles arrebentaram a cerca e invadiram. Surpreendentemente, é importante que nós tenhamos conhecimento da verdade, porque só a verdade nos libertará. Só a verdade nos fará consciente e sabedor daquilo que Deus quer de nós. O povo de Deus participa de guerra assim quando é atacado. Você note que aqui no Brasil, os cristãos são atacados por diversos lados, por diversos meios. E o pior de tudo é que tem pseudos cristãos que são comunistas e concordam com a perseguição ao Evangelho Santo de Jesus, porque o Evangelho que eles pregam é o Evangelho anátema. Tente cuidado, você que está na igreja enganado com um pastor comunista. Abra os seus olhos. E a Bíblia nos adverte sobre isso. Em Levítico, no capítulo 8, 21 a 23, ele diz, também em Jeremias, capítulo 7, 31, o povo de Deus só lutou contra nações
que eram muito violentas e imorais. Quem morava nessas nações tinha relações sexuais com animais, cometia incesto e até matava seus filhos para oferecer a deuses de pedra, a deuses falsos. Deus deu muito tempo para eles mudarem na vida, centenas de anos, mas eles continuam fazendo coisas erradas. Por isso Deus diz, é por meio de todas estas coisas que se tornaram impuras as nações que expulso diante de vocês. Esse povo é inimigo de Deus, é inimigo do Evangelho Santo de Jesus. O povo de Deus participa da guerra porque é atacado diretamente. Portanto, prepara-te, meu irmão. Está próximo o tempo da vinda de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 9, 5, ele ainda nos diz: e por causa da maldade destas nações é que Deus, sim, seu Deus, as expulsa diante de vocês. Amém? Será que Deus escolhe um lado nas guerras de hoje? Não. Deus está do nosso lado, desde a fundação dos tempos. E a Bíblia nos diz em Romanos 12, 18, 19, Deus não permite que os cristãos participem de guerras. O apóstolo Paulo escreveu, preste bem atenção para os cristãos, se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. Não se vinguem, mas orem. É oração até o ataque. Porque eu não vou deixar que o inimigo venha para me matar. Eu tenho que me defender. E nem sempre a palavra e a oração vai resolver, porque agora o ataque é físico, é pessoal, é desumano. Mas nós temos que nos tornar. Meu pai sempre dizia que ouviu de alguém dizer que o homem sente a necessidade de ser fera quando ele é atacado pelas feras. Portanto, meu amado, é preciso que tenhamos cuidado, que saibamos ser mais que vencedores neste caso. Jesus Cristo não incentivou seus seguidores a participar de guerra. Em vez disso, disse: continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês, para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Em Mateus 25, 44 e 45, ele ainda não diz: pode ser que o Pai, onde um cristão mora, entre numa guerra. Mesmo assim, o cristão deve continuar neutro, ou seja, ele não deve se envolver neste assunto. Afinal, a Bíblia diz que os cristãos não fazem parte, não fazem parte deste mundo. Em João 15, 19 diz: Deus quer que os seus adoradores amem a todas as pessoas e não participem de guerra. Assim, não faz sentido pensar que Deus escolhe um lado nas guerras de hoje. Não, Deus não esquece, Deus não participa. Deus ajuda porque Ele é o nosso Senhor. Em João 18, 36, ele diz: meu reino não faz parte deste mundo. Se meu reino fizesse parte deste mundo, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é daqui, é do céu, meu irmão. É do céu, meu amigo. É para lá que nós iremos, né? Será que a guerra vai acabar um dia? Vai, irá acabar. Não temos como evitar as guerras aconteçam nos nossos dias. Um livro sobre guerra diz: as guerras sempre vão existir. Não existe a menor chance de termos paz neste mundo, neste século, onde a ambição, a inveja, a intriga por um palmo de terra está aí matando, roubando, saqueando. E nós vemos isso aqui no nosso país. A guerra só vão acabar quando
quando nenhum governo quiser entrar em guerra. Aí sim acabará a guerra. E é isso que vai acontecer no reino de Deus. Governar a terra sim, um dia nós teremos um rei que governará em paz. Esse é um reino de verdade, que já governa no céu. A Bíblia diz em Miqueias 4:3 que no futuro as pessoas vão aprender a ser pacíficas e que as armas e tudo que é usado nas guerras vão deixar de existir. As pessoas não vão mais lutar, não vai mais viver em guerras, mas viverá em paz umas com as outras. É muito importante, meu amado irmão. A Bíblia ensina que o reino de Deus também vai acabar com tudo que causa guerras. Isto inclui governos que só pensam nos seus interesses, leis injustas que levam as pessoas a se revoltar. Vai exterminar o preconceito que alimenta o ódio entre as pessoas. É preciso conhecer a verdade e a verdade irá nos libertar. É preciso ter o reino de Deus em nossas vidas, porque quando o reino de Deus governar a terra, nunca mais haverá guerras. Deus promete isso. Isaías 11:9 diz: não se causará dano nem ruína em todo o meu monte santo, porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Em Jó 2:4 diz: pele por pele, responde Satanás, o homem dará tudo o que tem por sua vida. Em Isaías 5:22, ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Eles festejam e se acham vitoriosos com as derrotas que acham ter tido diante do povo de Deus. Mas o seu fim é triste, o seu fim é irreparável e nós não podemos evitar. Temos que nos defender, porque a palavra de Deus não nos leva à guerra, mas a guerra vem entre nós e nós estamos preparados em espírito e em verdade para enfrentá-los, tanto em oração quanto em armas. Por isso, meus amados irmãos, oremos pelo nosso país, oremos por Israel. E a Bíblia nos manda que feliz e abençoado é o homem que ora por Israel. Façamos uma prece constante em nossos dias, em nossas orações, por Israel e pelo povo do mundo, para que não entrem neste regime de terror. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.